Você pegar voo pro Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva. Falei, esse cara saiu de um livro de geografia? Que negócio é esse? Ele anda meio de lado. Terceira dimensão não chegou na terra dele, ele anda em 2D. Pra embarcar tem que virar o corpo. Começou o embarque, vambora, Rami Nelson. É um caranguejo, que negócio é esse, cara? Eu não tô falando aqui para os pais. Espanquem seu filho de qualquer jeito. Não é isso que eu tô falando, não é isso. Não é que vai sair espancando todos os filhos. Tem que espancar o filho só quando se reconhece talento. Não, espancar um filho burro, não dá nada. O moleque é burrão, tu bate nele só vai doer, entende? Gerar dor e raiva, não tem o que tirar dali daquela bosta ali, entende? China. Well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? Se você acha que a comédia causa problemas com a sociedade em relação ao limite da liberdade de expressão só nos dias de hoje, você está enganado. Desde sempre, a comédia foi usada para testar até onde a sociedade aceita a liberdade de expressão, tentando puxar o elástico até ver em que ponto ele estoura. A comédia sempre foi um termômetro da liberdade. Quando um rei queria saber como ele estava sendo visto perante a população, ele usava a comédia na figura do bobo da corte, que fazia piadas sobre o rei. E o rei, ao ver qual piada foi mais engraçada, percebia que ali era um ponto fraco do seu reinado. A comédia, por muitas vezes, não é vista como uma forma de arte, renegada a um tipo de habilidade menor. Stephen! Não engrossa. O Jango é um homem livre. Esse crioulo aí. Enquanto cenas que são aceitas em filmes ou peças de teatro são vistas como arte e compreendidas por todos, na comédia não é bem assim. Muitas vezes, um texto tão pesado quanto de um filme, porém, na boca de um comediante, é vista como uma opinião do piadista. Um dos maiores e mais disruptivo comediantes da história sabia muito bem fazer desse limite da comédia sua morada preferida. As far as I'm concerned, station identification, get the hoses out here. Diogo Defante, Thiago Centê e até Igor Guimarães são comediantes atuais que talvez você conheça, fazendo um tipo de humor nonsense, também conhecido como sem noção, ou até constrangedor. Trident não faz bola. É que me falaram... Você é o Trident, eu sou a bola. E eu quero bola. E você não faz bola, meu chapa. Mas todos eles estão em cima dos ombros do americano Andy Kaufman. Nascido em 17 de janeiro de 1949, esse comediante é considerado um dos mais disruptivos da história. Seu tipo de humor, muitas vezes chamada de anticomédia, era causar o impacto propositalmente. Ele olhava para o limite e queria colocar os pés nessa linha que poucos se atreviam a chegar perto. Andy é natural de Nova York. Fazia apresentações em cafés e clubes no início da sua carreira, na década de 70. Porém, Andy insistia que não era comediante e sim um animador. Kaufman era tão louco que muitas vezes em seus shows ele fazia a leitura de trechos do romance O Grande Gatsby, enquanto a plateia ficava esperando algum tipo de humor, mas era só isso mesmo. Nas suas apresentações também tinha o Foreign Man, o estrangeiro, onde ele fazia um imigrante desajeitado de um país fictício e dublava a música tema de um desenho chamado Mighty Mouse.
e simulando um sotaque ruim ele fazia imitações de celebridades, até culminar na imitação impecável de Elvis Presley. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me. When you ever go. Esse personagem do imigrante desajeitado foi adaptado por Andy quando ele foi fazer a série Taxi, se tornando o Latika Gravas, mas isso vou contar mais tarde. Nice to see everybody out here. Everybody feeling good? All right. Tony Clifton era um dos personagens mais famosos de Andy, talvez o maior de todos. Quando ele estava de Clifton, não existia mais Andy Kaufman. Tony Clifton era um cantor de lounge, grosseiro e ofensivo. E quando digo que Andy encarnava de verdade o personagem, é real. Kaufman dizia que Tony era uma pessoa real. Andy usava um terno grosso, maquiagem, peruca, bigode falso e óculos de sol para se transformar em Clifton, se transformando em outro ser humano. Um fato engraçado sobre esse personagem é que, ocasionalmente, o amigo de Kaufman, Bob Smuda, que também era seu parceiro de escrita, se fantasiava de Tony Clifton. E quando Andy morreu, essa estratégia de dizer que Tony era outro ser humano se perpetuou, porque Smuda apareceu em público como Clifton após a morte de Kaufman. Ladies and gentlemen, Donald Trump. It's wonderful to be here. I will tell you, this is going to be something special. Many of the greats have hosted, as you know, this show, like me, in 2004. Please excuse my husband, Barack. Now, were you saying something? Yes, I just wanted to let the American people know that live from New York, it's Saturday night. Caso você não conheça o Saturday Night Live, é um programa de comédia de muito sucesso, desde a década de 70, onde praticamente todos os comediantes passaram e continuam passando, porque o programa continua na ativa, completando 50 anos em 2025. Andy foi uma das apresentações no episódio de estreia em 1975. Seria o primeiro programa de humor televisionado ao vivo para o país inteiro. Ao lado de Kaufman, ainda teria no programa os comediantes Chevy Chase, John Belushi e Bill Murray. O programa originalmente era para se chamar NBC Saturday Night, porque o nome Saturday Night Live já pertencia a outro programa da ABC. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. Em todos os programas tem um apresentador convidado, e no primeiro episódio que foi ao ar, George Carlin, um dos maiores comediantes dos Estados Unidos, foi o host daquela noite. Mas ele não participou de nenhuma sketch, fazendo apenas os monólogos de stand-up. Assim como todo programa tem um apresentador convidado, também tem um músico ou banda convidada, e naquela noite foi Billy Preston. Porém, Andy Kaufman não fazia parte do elenco fixo e foi convidado para o episódio de estreia. Você se lembra do personagem do imigrante desajeitado que dublava a canção do desenho Mighty Mouse? Esse personagem do comediante foi usado por ele na sua participação no programa, no qual ele apenas movimentava os lábios na parte Here I Come to Save the Day e permanecia imóvel no restante.
Essa performance foi estranha, minimalista e causou impacto imediato. O público ficou entre confuso e hipnotizado. Kaufman foi trazido por Lorne Michaels, criador do programa, que já o conhecia do circuito de comédia alternativa. Sua performance virou um ícone do Saturday Night Live e foi reprisada várias vezes como um dos momentos mais originais da TV ao vivo. Em pouco tempo, o programa já era um fenômeno cultural, especialmente entre os jovens adultos e universitários. O rosto de Andy ficou marcado na cabeça dos americanos, pelo seu jeito diferente de fazer humor. There's only one thing you need in life and to make you happy. Lembra que eu falei do personagem do estrangeiro de Kaufman, que foi adaptado para fazer um seriado chamado Taxi? Então, pouco tempo depois, Andy foi contratado pela ABC para fazer o seriado de TV Taxi, interpretando o personagem chamado Latika Gravas. Taxi foi exibido de 1978 a 1983. A série contava a história de um grupo de taxistas de Nova York que trabalhavam para a fictícia Sunshine Cab Company. Entre os atores que faziam o seriado estava Christopher Lloyd, que ficaria mundialmente famoso pouco tempo depois como Dr. Brown, de Volta para o Futuro. Danny DeVito também fazia parte do elenco. Anos depois, ele faria o Pinguim, no filme do Batman, do diretor Tim Burton. Andy era um dos taxistas, como Latika Gravas, já que o personagem era uma adaptação do Foreign Man, então as características não mudaram muito. Latika era um mecânico imigrante com um sotaque muito estranho e comportamento excêntrico. You also need food and clothes. Latika era ingênuo, doce, completamente fora da realidade, o que o tornava hilário e imprevisível. Mas Andy Kaufman estava ficando cansado de ficar fazendo sempre o mesmo personagem. Então, os roteiristas criaram um recurso onde o personagem Latika desenvolvia múltiplas personalidades. Uma forma de sátira ao transtorno dissociativo, dando mais liberdade criativa para Andy Kaufman, permitindo que ele interpretasse outras personas, por exemplo, Vic Ferrari, que era um mulherengo, Sir Geoffrey, aristocrata britânico, e Harlow, um cowboy. O seriado foi muito bem de críticas e público, ganhou 18 prêmios Emmy. O papel ajudou a afirmar Kaufman como um nome nacional, embora ele mesmo menosprezasse esse sucesso convencional. Kaufman deu muito trabalho nos bastidores da série. Ele não gostava de fazer TV tradicional e só aceitou participar de Taxi porque precisava de dinheiro e visibilidade. Ele chegou a faltar gravações, dizendo que Latika estava doente. Às vezes, exigia que seu alter ego, Tony Clifton, aparecesse no programa como se fosse outra pessoa. A produção chegou a banir o personagem do estúdio após brigas. Embora tenha ganhado notoriedade com o papel, ele via a atuação como um trabalho comercial e preferia suas performances mais provocativas e desconcertantes. Como já dito aqui, Andy Kaufman era um artista disruptivo, que sempre tentava chegar no limite da arte. Andy decidiu ir por um caminho diferente. Não quis usar sua exposição na TV para aumentar seu apelo ou continuar no mesmo caminho. Ele começou a confundir seu público, dando entrevistas muito esquisitas e bizarras em talk shows, deixando seu público sem entender se era algum tipo de piada ou não. E foi aí que Kaufman entrou na sua maior polêmica e a mais provocativa. Ele se autodenominou campeão mundial de wrestling intergênero e começou a desafiar mulheres, e apenas mulheres, para a luta de wrestling. That's what's just gonna happen to you, Lawler. See? Come on, baby. Come on. Andy, I think you really hurt her. Doesn't matter. She doesn't have any money. She's poor. She can't sue me. See, I can do anything I want. Get the camera off. Shut this camera off.
Come on, baby, wrestle! Misturando realidade com encenação, Kaufman deixou o público sem saber se era tudo parte do show ou não. Ele dizia que as mulheres eram fisicamente inferiores e por isso nunca poderia vencê-lo. Levando a atenção ao limite, ele chegou a dizer frases como: "Eu sou o campeão porque sou homem, e vocês, mulheres, voltem para a cozinha." Obviamente, isso tudo fazia parte do personagem provocador. Uma paródia do machismo e do wrestling teatral americano. Mas nem todo mundo entendeu isso na época. O público ficava chocado ou revoltado, o que era exatamente o que Kaufman queria. Ele recebia cartas de ódio, mas também recebia a atenção da mídia. As pessoas, sem saberem que era uma sátira, realmente achavam que Andy era misógino. "É só entretenimento. Eu não odeio mulheres. Eu adoro mulheres, mas quero que elas fiquem bravas comigo. É divertido", disse ele em entrevista. Kaufman começou a frequentar circuito de wrestling do sul dos Estados Unidos, especialmente em Memphis. E com toda essa provocação, acabou culminando numa rivalidade histórica contra o lutador profissional Jerry Lawler. Ele, além de provocar as mulheres, iniciou uma provocação contra os fãs e a cultura do sul dos Estados Unidos. Jerry Lawler acabou desafiando Andy, que aceitou o desafio. Durante a luta, Lawler aplicou um pile driver, que é um golpe proibido, e Kaufman saiu de ambulância. Isso gerou um enorme debate. Slams Lawler. Just as he was getting ready to pile drive Kaufman, both of them now. Talvez o programa Late Night com David Letterman seja o maior talk show da história. E em 1982, Kaufman e Lawler participaram juntos do talk show. E como o clima entre os dois já estava tenso, era óbvio que não seria uma boa ideia. Durante a entrevista, o lutador profissional deu um tapa verdadeiro no comediante ao vivo. Kaufman respondeu jogando café e gritando palavrões. Porém, décadas depois, se soube que tudo era combinado entre os dois. You are my friend. I will sue you for everything you have. I will sue your. You're a. As far as I'm concerned, you hear me? I will get you for this. Andy Kaufman, mesmo não sendo fumante, acabou morrendo de câncer de pulmão. Isso até parece uma piada do próprio Kaufman. O ator e comediante tinha 35 anos. Foi pouco tempo depois de tudo isso, em 1984. Descobriu a doença em dezembro de 83, tentou tratamentos convencionais e até alternativos, mas acabou morrendo em Los Angeles. Mas se você acha que a morte de Kaufman também não serviria de piada, você está enganado. Ele, que misturava a realidade e ficção até o extremo, fez a mesma coisa com seu falecimento. Andy falava há anos que queria forjar sua morte como uma performance. Amigos próximos alimentaram a teoria de que ele estava vivo, sugerindo que Kaufman poderia voltar a qualquer momento. Como eu já disse antes, Tony Clifton, um dos seus personagens, continuou aparecendo depois de sua morte, inicialmente com o amigo e coautor Bob Smuda usando a fantasia. E até hoje muita gente acredita que ele forjou a própria morte, como parte de uma piada final. Alguns ligavam para a funerária pedindo para falar com Andy. Durante meses havia especulações de que ele reapareceria nos palcos. Em 1999 foi lançado o filme O Mundo de Andy, com o comediante Jim Carrey no papel de Andy Kaufman. Jim Carrey mergulhou tão profundamente no papel que adotou o comportamento de Kaufman nos bastidores, o que é registrado no documentário Jim e Andy, The Great Beyond. Andy felt it was necessary to stay in the character. And this crazy melodrama started happening all over the place. Andy, you have to give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I don't need to make a movie. I was thinking, how far should I take this? I see. Sound check.
How far would Andy take it? On this show tonight is a very special Hoje, guest. ele é visto como um dos artistas mais radicais e enigmáticos da história do humor. Andy não se importava em ser odiado, contanto que causasse confusão e quebrasse essas expectativas. Muitos críticos dizem que ele estava fazendo uma sátira da masculinidade tóxica e do entretenimento trash da época. Andy Kaufman é um dos maiores comediantes da história, mesmo ele dizendo que não é comediante. Ele é exemplo para muitos que vieram depois dele. Com este humor mais fora do comum, levando ao limite a sensibilidade das pessoas, tocando em assuntos considerados perigosos na sociedade. Até sua morte foi um tipo de piada.